Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal do mestre Sérgio Malibu para falar sobre a história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA. Hoje nós vamos falar sobre uma família que foi adversária da família Gracie. A família Gracie, ela, quando se estabeleceu a academia no Rio de Janeiro em 1931, ela obviamente passou a ter vários desafiantes, como por exemplo lutadores de boxe, lutadores de capoeira inicialmente, e depois logo em seguida os lutadores de luta livre, os antigos vale-tudos, que nada mais eram na verdade do que confronto entre modalidades, diferente do que a gente conhece hoje, que são as competições de MMA. Antes da família Ono, a família Gracie já havia enfrentado outros japoneses do jiu-jitsu e judô, como Takeo Yano e Geo Mori. Só que hoje nós vamos estar focando nos irmãos Ono, por eles também serem uma família que durante muito tempo foi a pedra no sapato da família Gracie. Os lutadores de boxe, luta livre e capoeira sempre fizeram frente aos desafios da família Gracie, mas em todos os casos eles atuavam como lutadores independentes, no máximo lutadores que frequentavam a mesma academia, o mesmo centro de treinamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre a origem dos irmãos Ono. Os irmãos Yasuichi Ono, que era o mais velho, conhecido como Ono 1 em alguns jornais, e Naoichi Ono, como Oninho ou Ono 2, eles são da região de Okayama, no Japão. Okayama é uma região muito famosa no Japão por ser berço de grandes lutadores do Newaza, ou seja, das técnicas de solo do judô e jiu-jitsu da época. Pelo mapa a gente consegue ver que o Japão ele era basicamente, nessa época do início do século XX, apesar do judô ser controlado obviamente pelo Kodokan, as regiões do Japão elas eram divididas por influência, ou seja, o Kodokan era mais influente numa determinada região, a Butokukai, que era responsável por manter as tradições japonesas, dentre elas o judô e jiu-jitsu, ela atuava numa outra região, ela era mais influente em outra região, e tinha o Genbukan, que justamente atuava nessa região de Okayama. O Genbukan era um dojo, né, um centro de treinamento, que foi fundado pelo sensei Kanemitsu Yaeshibe. Hoje, algumas fontes citam o sensei Kanemitsu Yaeshibe como Kanemitsu Yaeshiroi. Existem algumas evidências que eu acredito que levam a crer que o nome correto é realmente Kanemitsu Yaeshibe, principalmente porque as entrevistas que os irmãos Ono davam entre a década de 50, 60 e 70, eles se referiam ao professor deles, que era o Kanemitsu, como Kanemitsu Yaeshibe. Outra questão que é importante levar em conta é que o Japão, desde a era Meiji, ele passou por diversas reformas ortográficas. Essas várias reformas que começaram na era Meiji, elas culminaram com uma grande reforma que aconteceu em 1946, portanto, depois da vinda dos irmãos Ono para o Brasil. Então é muito provável que os irmãos Ono sabiam exatamente o nome original do sensei Kanemitsu Yaeshibe. E hoje as traduções que usam Kanemitsu Yaeshiroi, eu acredito que são uma tradução errônea do nome correto, que é Yaeshibe. Essa confusão se deu provavelmente graças a essas reformas ortográficas que aconteceram a partir de 1946. O meu próprio sobrenome Takao, quando meu avô veio para o Brasil, ele era escrito através de um kanji, e atualmente no Japão esse kanji mudou, ou seja, meu nome nem por isso deixa de ser, meu sobrenome nem por isso deixa de ser Takao. O que acontece é que ele é escrito de uma outra forma. Falando um pouquinho mais sobre o sensei Kanemitsu Yaeshibe, ele chegou ao 9º grau dentro do Kodokan, e ele foi um grande mestre do Newaza. Ele foi muito influente em escolas do Kosen Judô, e é acreditado a ele a criação do triângulo. Os irmãos Ono eram nada mais nada menos do que alunos do criador do Sankaku Jime, ou triângulo como é conhecido hoje no Brasil. Várias fontes acreditam ao Kanemitsu Yaeshibe a invenção do triângulo, ou Sankaku Jime, e o que é comprovado é que foi
o Sensei Kanemitsu foi o primeiro, né, a documentar essa técnica. Um livro que o Kanemitsu publicou em 1926, e inclusive a técnica tinha um outro nome, era Matsubagatami. Nessa técnica nós podemos ver que o foco principal não era o estrangulamento em si, e principalmente a chave de braço, a hiperextensão na articulação do cotovelo. Nós vamos ver aqui rapidamente um vídeo para mostrar um pouquinho mais sobre essa variação do triângulo aí. Estou aqui hoje com meu amigo professor Cássio Honda, que é professor de Jiu-Jitsu Judô, para ajudar a gente a mostrar aqui os dois tipos de variação do triângulo. O triângulo ele foi trazido aqui no Brasil. A primeira pessoa que aplicou comprovadamente o triângulo aqui no Brasil foi os irmãos Ono e Yasuichi Ono, na década de 30. E inicialmente o Sankaku Jime, conhecido hoje como triângulo, ele tinha uma pequena variação. Ele tinha aqui a prioridade de pegar a articulação do braço. Vamos fazer aqui para mostrar para vocês. Puxa, posiciona, estica. Vocês podem reparar que o Cássio está pressionando aqui meu ombro na lateral, mantendo meu braço aqui esticado e subindo o quadril aqui, né? E aí acaba pegando essa articulação do braço aqui. Hoje o Sankaku Jime, Jime ou Shime, né? Em japonês quer dizer estrangulamento. Ele dá a prioridade desse golpe na verdade não a articulação, e sim o estrangulamento aqui, conforme o Cássio vai aplicar. O que acontece? Vocês podem reparar que, primeira coisa, o Cássio passa a perna bem aqui na minha nuca, joga o meu braço aqui para a lateral e aperta a minha cabeça aqui, finalizando aqui. Quanto mais ele joga, ao contrário do Sankaku Gatame, que mantém o braço reto, o Sankaku Jime ele vai pressionando o meu braço para potencializar o estrangulamento aqui. Nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre os primeiros praticantes do triângulo aqui no Brasil. Essa técnica, o Sankaku Jime, ela foi aperfeiçoada por outro grande sensei do judô, do Kodokan, que era Oda Tsunetami, que também foi um grande personagem do Kosen Judô, do Neowaza, e ele desenvolveu outras variações, alguns ajustes diferentes. O triângulo, ou Sankaku Jime, ele tem uma importância muito grande, não só no judô, como no jiu-jitsu brasileiro. Ele ficou conhecido como um golpe emblemático no jiu-jitsu, principalmente porque o Royce Gracie venceu o Dan Severn no UFC 4, usando o triângulo. E inclusive em entrevistas mais recentes, o Dan Severn declarou que ele foi realmente vencido pelo Royce Gracie porque ele não conhecia o triângulo. Então o triângulo realmente ele é um golpe muito emblemático para o jiu-jitsu brasileiro. Como a gente pode ver no vídeo, essa variação do triângulo, que é muito usada hoje, inclusive foi a mesma variação que o Fabrício Verdun venceu o Fedor Emelianenko. Ela, pela foto que a gente consegue ver no livro do Kanemitsu Yaeshibe, a gente consegue ver que a ênfase realmente é na chave de braço. Voltando então para os irmãos Ono e alunos do Kanemitsu Yaeshibe, vamos falar um pouquinho do irmão mais velho, Yasuichi Ono. Ele nasceu em 1910 em Okayama e veio para o Brasil por volta de 1929. Ele chegou ao Brasil através daquela grande imigração que acontecia nessa época. Era uma viagem de aproximadamente 46 dias. Os irmãos Ono chegaram então no Brasil em busca da riqueza que o café ou ouro negro ele prometia para os imigrantes japoneses. Na verdade, essa promessa de riqueza foi uma grande decepção, porque os irmãos Ono passaram por várias cidades do interior paulista, como Igarapava, Pedreira, Valparaíso, e trabalharam também com plantação de arroz, até chegarem em Lins, no interior de São Paulo, onde conseguiram trabalhar então com a lavoura de café. Novamente, de forma documental e objetiva, o primeiro a praticar, a executar o triângulo ou Sankaku Jime no Brasil foi o Yasuichi Ono. Numa foto do globo
de 5 de dezembro de 1935. Essa foto, que é uma foto do jornal original, inclusive, que faz parte do acervo dos Irmãos Valente, ele mostra claramente o Yasuichi Ōno em um treinamento aplicando o triângulo, e ainda muito parecido com a forma de triângulo que o Kanemitsu Yaeshibe praticava, que era visando mais a chave de braço do que o estrangulamento em si. Outra coisa que é muito importante citar é que em recentes entrevistas que eu fiz com vários mestres de jiu-jitsu brasileiro, um deles, Flávio Behring, que ele frequenta a Academia Gracie desde 1953, ele afirma que possivelmente ele viu o triângulo somente a partir da década de 60, começo da década de 70 já. Quer dizer, realmente o triângulo ele demorou muitos anos para ser incorporado pelo Jiu-Jitsu Gracie. Outra entrevista que eu fiz recentemente, o atual patriarca da família Gracie, o grande mestre Robson Gracie, ele foi muito enfático, e eu gostaria até de ler a frase que ele me falou na entrevista. Abre aspas: o triângulo na Academia Gracie começou a ser feito em 1958. A primeira vez que deram um triângulo lá, eu achei que aquilo era um absurdo, porque eu não conhecia, até que experimentaram em mim e eu vi que era um golpe muito eficiente, muito eficaz. Quer dizer, são duas fontes que frequentaram a Academia Gracie, e eles afirmam realmente que o triângulo não era uma técnica da primeira fase da Academia Gracie. Quer dizer, isso começou a aparecer na Academia Gracie, segundo o próprio mestre Robson, a partir do final da década de 50, começo da década de 60. Corroborando com esses depoimentos do grande mestre Flávio Behring e do grande mestre Robson Gracie, um artigo que eu encontrei recentemente, inédito nessa pesquisa, ele corrobora com essa questão da influência do judô sobre o jiu-jitsu em alguns aspectos. Nesse texto do Diário Carioca, feito em junho de 1955 por um colunista esportivo, o próprio artigo chamado O Golpe do Triângulo, que eu gostaria de ler aqui, ele mostra alguns indícios que reforçam essa teoria. Abre aspas: Jorge Gracie revelou-me ontem que, assim como boxeadores têm o seu soco preferido, os lutadores de jiu-jitsu se especializam em determinados golpes. Ele, por exemplo, acredita cegamente no estrangulamento, com o que procura liquidar as suas lutas. Seu irmão Hélio prefere a chave de pé. Já o também professor Haroldo de Brito, em cuja academia está treinando Valdemar Santana, leva fé num golpe que ele chama de triângulo, que eu não sei o que é e nem quero saber. Haroldo de Brito foi um professor de judô que, na verdade, começou a sua carreira na Academia Gracie. Ele treinou durante muito tempo na Academia Gracie e depois acabou migrando para o judô. E foi, inclusive, a base de treinamento quando Valdemar Santana desafiou Hélio Gracie. O Haroldo de Brito ele foi um professor muito influente no judô do Rio de Janeiro, e por essa matéria que a gente consegue ver, ele já conhecia o triângulo e estava ensinando Valdemar Santana. É claro que através desse vídeo eu não quero afirmar que determinada pessoa inventou ou trouxe o triângulo para a Academia Gracie, ou foi o responsável por implantar, ou foi em determinada data, porque isso é muito difícil de se afirmar de uma forma precisa. Mas esses depoimentos, esses indícios nos mostram que realmente, apesar do triângulo ser um dos principais golpes usados no jiu-jitsu brasileiro hoje, ele demorou bastante a ser incorporado, e com certeza ele foi incorporado por influência dos professores de judô que haviam na época, na década de 30, 40 e 50. Vamos voltar agora falando um pouquinho mais dos irmãos Ōno. Após essa primeira fase, que eles passaram por diversas fazendas no interior paulista, eles sentiram que essa situação de quase semi-escravidão não ia conseguir levar eles a nada.
Os dois resolvem então vir para São Paulo e o primeiro registro, né, que nós temos aí de luta dos irmãos Ono foi em 1933 e segundo uma entrevista que eles deram, o irmão Yasuichi Ono ganhou uma luta e com o dinheiro que ele ganhou nessa luta eles montaram uma quitanda no centro de São Paulo, na região central de São Paulo, e depois eles começaram a perceber que isso aí, essas lutas poderiam trazer algum rendimento para ele. Em março de 1934 nós já temos o primeiro registro de luta do Yasuichi Ono. E em outubro nós tivemos um registro muito importante das primeiras atividades do Yasuichi Ono como lutador, que foi uma trupe que ele montou para fazer uma excursão em São Paulo e no interior paulista, chamado Landori Chomukan. O nome Landori Chomukan obviamente faz referência ao termo Randori, né, que é, ou Randori como os brasileiros falam, né, que é nada mais que o treino livre usado no judô. Essa trupe ela foi possivelmente uma das maiores trupes de judô e jiu-jitsu que excursionou no interior de São Paulo. Inclusive, uma das pessoas que faziam parte dessa trupe era o próprio japonês Miyake, que havia acabado de perder uma luta para o Hélio Gracie, no Rio de Janeiro. Ele veio para São Paulo, juntou-se com o Yasuichi Ono e mais outros lutadores, inclusive o Naoichi Ono, que fizeram uma excursão fazendo demonstrações e desafios no interior paulista. Basicamente eles faziam luta entre eles, que era um tipo de lutas demonstração, né, onde eles aplicavam as técnicas do judô e jiu-jitsu. Como não poderia deixar de acontecer, a Academia Gracie no Rio de Janeiro estava no seu auge naquela fase de desafios, e em dezembro de 1935, mais precisamente no dia 5 de dezembro de 1935, foi marcada a luta entre Hélio Gracie e Yasuichi Ono.